Então, batemos aí 11h04. Bora começar nossa live então de hoje, gente, senão a gente pode extravasar muito tempo aí. Primeiramente, quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, né? Eu cuido aí das nossas comunidades da Coru, justamente toda essa agenda aí de lives e conteúdos para as nossas comunidades. E hoje mais uma live da nossa Papo de Gente, um super tema aí, mas antes da gente entrar no nosso tema de fato, eu quero fazer uma apresentação breve da Coru, para quem não conhece a Coru. Então, bora lá. Bom, nós aceleramos carreiras e negócios aí com soluções altamente customizadas aí para sua demanda, né? E quais são as nossas torres principais de atuação, tá? O nosso modelo de formação é por habilidades, então nós temos aí três grandes torres de atuação, atendemos tanto B2C quanto B2B, né? Dentro da torre de tecnologia, né? Times de engenharia de software mobile, engenharia e ciência e análise de dados, produtos digitais, Torre Growth, atendemos times de vendas, né, Customer Success, Customer Experience, pessoas e performance, todo o RH e suas demandas, formação de liderança, diversidade e inclusão e também soft skills, tá bom? Aí já atendemos aí mais de 300 empresas, impactamos mais de 30 mil pessoas, alguns dos logos aí que a gente continua atendendo e já atendeu nas nossas torres de atuação, para que vocês conheçam. Se tiver alguma dúvida, tem lá o nosso site para vocês buscarem e entrar em contato com os nossos especialistas também. Então, quem são nossos fundadores? O Dani é super ativo ali na Papo de Gente, ele é o nosso CEO, ele já passou pela Falcone, Ambev, né? Quem está encabeçando aí a torre de growth é a Raíssa Florence, que já passou pela Startse, Contabilizei, e em operações a Priscila Costa, que já passou pela Ambev, Movida e também Doutor Consulta. Antes de mais nada, quero deixar um convite aqui para vocês. Para quem ainda não faz parte da nossa Papo de Gente, esse fórum está acontecendo lá através da comunidade. A gente tem várias lives aí durante o mês, com conteúdos assim riquíssimos. Então, deixo o convite aqui para vocês participarem da comunidade, a maior comunidade de RH do Brasil. Já temos aí mais de 2.600 líderes de RH ali dentro. Então, é um canal fortíssimo para networking também. Então, deixa aí o QR Code. A Má vai estar deixando aí no chat o link para vocês, então, conhecerem aí a nossa comunidade. Antes de mais nada, antes da gente começar no nosso tema, eu quero dizer para vocês que o nosso curso Imersão de RH Estratégico, focado em People e AI, está com inscrição aberta. Então, participantes dessa live e toda a comunidade Coru, inclusive, né, a Papo de Gente, tem 15% de desconto exclusivo. Então, bora aproveitar. O link vai estar aí no chat para vocês, né? O QR Code, para quem puder pegar o QR Code, também está aí na tela para vocês. O cupom é Papo de Gente, aproveite, tá incrível tema, né? Inclusive, super parceiro Blip vai estar com a gente nessa jornada do Imersão Estratégico desta vez. Então, assim, o preço já está incrível e tem mais 15% de desconto. Aproveite aí, né? E quem quiser levantar a mão, os nossos especialistas estão participando aí também da live, tá bom? Então, bora começar nossa live de hoje com o nosso tema. Deixa eu só parar aqui rapidinho. Boa. Muito bem, pessoal. Hoje para o nosso painel eu trouxe Laura Zambon, Rafael Palmeira, Marília Tossetto. É Tossetto? Falei certo? Boa. Obrigado, Mar. Muito bem. Gente, quero agradecer vocês que aceitaram aí o convite de participarem. Tem um case super legal aí que a Blip vai trazer para a gente. Então, Lau, se apresenta aí para o pessoal e depois, respectivamente, a Marília e Rafael se apresente aí. A gente já pode começar a mandar ver aí no tema de hoje. Boa. Obrigada, Muca. Tudo bem, pessoal? Super prazer estar aqui com vocês. O Muca me chamou porque eu sou gerente de produtos aqui na Coru. E assim como possivelmente todos vocês aí que estão nos escutando hoje, já estou liderando algumas iniciativas de IA aqui dentro da Coru. E estou muito em contato com a Blip, já, né, tanto com a criação e divulgação do nosso imersão de RHs, mas também outras ações bem importantes. Então, estou aqui com vocês para trocar um pouquinho e trazer alguns elementos, além do que Marília e Rafael vão trazer. Vou puxar a próxima pessoa para se apresentar, pode ser? Rafa, diga aí para gente um pouquinho sobre você.
Boa. Bom, prazer, pessoal. Eu sou o Rafael, eu sou líder do time de dados e IA aqui de People. Sou engenheiro de formação, com especialização em negócios digitais. Caí na carreira de RH tem algum tempinho aí trazendo esse meio de tecnologia. E vim falar um pouquinho aqui com vocês de um dos cases que a gente teve, né? Daqui a pouco a gente vai entrar mais, mas enfim, do uso de IA potencializando o nosso trabalho. Acho que não substituindo, potencializando. Acho que isso é legal de reforçar. Mas é isso, prazer, pessoal. Boa, Rafa, obrigada. Marília? Bom dia, gente. Eu sou a Marília, trabalho com o Rafael aqui na Blip. Estou super animada aí, agradecida a Coru por participar nesse papo. Acredito que quando a gente compartilha, a gente aprende também. Hoje eu lidero o time de Talent Management aqui, que é TA, Learning e BPs. Já estou nessa jornada de startups de tecnologia tem algum tempo, passei pela Resultados Digitais, RD Station, Stiling, agora a Blip. Sou psicóloga de formação, mas adoro dados, adoro IA e realmente acho que uma das discussões que a gente faz muito é como que a gente é um RH estratégico e se a gente não usar essas ferramentas para potencializar a nossa atuação, a verdade é que a gente não consegue. Então, vai ser super legal fazer o papo hoje, trocar com vocês e contar um pouco o que a gente está fazendo aqui. Maravilha. Eu acho que este ano foi um ano muito importante, tanto para empresas brasileiras, quanto também para a área de RH, sobre as provocações com relação à IA, né? Ah, a IA, né, no formato em que a gente conhece hoje, no formato um pouco mais acessível, como a gente conhece hoje, já vem desde meados ali de 2023, mas ela vem ganhando uma força exponencial e pressionando os profissionais hoje, mundo e Brasil, né? Recentemente, lá por maio, eu recebi uma pesquisa de um instituto americano que é responsável por staffing e por talent acquisition e também algumas coisas de workforce planning, que mapeou as principais empresas mundo, né, pensando mais do que a Forbes 500, mas as maiores empresas do mundo em termos de quantidade de pessoas, em quantidade de capacidade de inovação. E dessas empresas, no início desse ano, tá, pessoal? No início desse ano, essas empresas, depois a gente manda para vocês o link se vocês quiserem da pesquisa, mas no início desse ano, só 50% dessas grandes empresas mundo, líderes mundo, utilizavam IA no RH. E dessas 50 empresas, 54% delas conseguia encontrar resultados, né? Seja num formato de case, seja num formato de ROI, seja num formato de payback destes projetos de IA com relação a resultados. Tá? Então, eu acho que esse primeiro insight aqui nos traz a reflexão sobre todo mundo está atrás. Todo mundo está buscando tecnologias, a tecnologia ainda é diferencial no sentido de investimento, no sentido de inovação, mas o que efetivamente gera o resultado é a execução, que até o Rafa trouxe ali como spoiler, né? O fator humano por detrás desse uso de tecnologia. E aí eu queria chamar vocês, ou Rafa, não sei quem de vocês vai começar a contar um pouquinho de um caso, trazer um caso prático, um caso que vocês utilizaram AI e outros fatores além desta tecnologia, né, para resolver um problema de negócio de vocês, para que a gente consiga aterrar um pouquinho e trazer elementos práticos sobre toda essa temática. Pode ser? Tá ótimo, beleza. Quem que vai pilotar? Eu piloto daqui? Ou quem vai compartilhar? Pode ser, Má, pode ser, pode ser. Pode compartilhar. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, como é que eu faço? Aqui. Que a gente não usa o Zoom aqui. Aqui tá Aí, ok, já tá aparecendo para mim. Isso. aparecendo o modo apresentação, tá bom. Eu não consigo ficar aqui e passar, eu acho. Eu vou ter que ir lá para a tela, ou será que eu consigo? Deixa eu ver. Não. Boa. Então, beleza, gente. Eu não vou ver vocês, então qualquer coisa alguém me chama aqui que eu Tá vou bom, passar. pode deixar, Má. Que a gente usa mais o Meet aqui. Eu tô um pouquinho perdida aqui no Zoom, mas vamos lá.
Bom, acho que a gente trouxe aqui, eu gosto sempre de... eu falei no início que eu acredito que ensinando a gente aprende, e aprendendo a gente ensina, e é assim que a vida segue, mas muito conectado com a cultura da Blip, assim, né? A gente tem aqui o nosso Blip OS, que é o nosso sistema operacional, onde a gente vive e trabalha a partir de alguns dos valores, e a gente tem alguns elementos no centro dele, e um deles que eu queria dar à luz aqui é o de Infinite Learning. Então, a gente acredita que o aprendizado infinito, ele vem a partir de um feedback e um loop infinito de feedback que a gente aprende a partir da interação. Então, desde o nosso produto, que é um contato inteligente, que a inteligência artificial vai aprender com a interação com o usuário e vai se tornar melhor, até para as nossas próprias carreiras. Então, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente trabalha nessa cabeça de evolução contínua, e é por isso que esse case surgiu. Mas por que é importante a gente pensar em RH, né? E aqui eu trouxe alguns pontos, assim, de alguns eventos que recentemente eu fui no final do ano no Web Summit lá em Lisboa, agora em maio no Web Summit do Rio, né? E tinham muitos palcos falando sobre IA, mas uma das coisas que me inquietou muito, e eu até comentei isso com o próprio Dani da Coru, que eu falei, cara, eu vi muito pouca gente de RH nos painéis falando sobre IA. E para mim isso não faz sentido, porque se a gente vê que a IA está moldando o mercado, carreira e organizações, que não aceitar que ela muda a cada 30 dias, a gente deixa o negócio obsoleto, que 50% da força de trabalho precisa estar desenvolvendo habilidade com IA agora, não é amanhã, já tinha que estar ontem, talvez, né? Porque isso é de maio, que a gente está olhando para o futuro do trabalho com equipes que vão ser híbridas, compostas por humanos e agentes, onde a gente vai precisar de um upskilling e reskilling de ser orquestradores e gestores de AI. Então, como que a gente tem literacia, como que a gente entende como que isso funciona, como que a gente pensa de uma maneira ética para conseguir fazer essa curadoria e auditoria, né? Porque para eu ter pensamento crítico, eu preciso entender como é que isso opera e como é que isso está trazendo essa informação para mim para que eu possa questionar ela, né? Então, se a gente está vendo aqui, tem várias pautas que a gente fala sobre, e a gente vai num fórum que está falando sobre IA, onde majoritariamente as pessoas que estão falando sobre isso Já estão vai! de tecnologia. Oi? Ai, eu escutei um Acho que microfone. alguém entrou com Já áudio foi ali. só o microfone, isso. Boa. Então, a provocação que eu trago sempre nesses fóruns é: beleza, a gente quer sentar na mesa de decisão do negócio, mas a gente está pronto enquanto RH para liderar essa cultura de IA nas empresas, para protagonizar isso? E aí é o quanto que a gente de fato está buscando se desenvolver nesses temas, né? Então, para mim, esse papel de RH, ele vem muito mais no papel de ser mais consultor e questionador, então de alguém que ouve e pergunta mais. A gente sabe que dado é riquíssimo, mas o dado sozinho ele não gera insight, ele traz informação, e é o que a gente faz com isso, como que a gente pergunta e como que a gente não toma uma decisão simplesmente batendo e confiando cegamente num número que veio ali, mas a gente realmente faz essa análise de contexto, e o Rafa vai trazer isso muito agora no case que a gente teve. Como que a gente conhece profundamente o nosso negócio também, porque, verdade seja dita, às vezes pode ter um número que num benchmark é tal, mas que a gente precisa analisar isso dentro do contexto, dentro do negócio. E aí, quando eu falo conhecer profundamente o negócio, é numa linha de não apenas conhecer o que a gente faz enquanto produto, mas de fato, assim, quais são as grandes viradas estratégicas, onde é que estão as principais dores do nosso modelo de negócio, como que estão nossos principais clientes, quais que são os principais pontos do nosso NPS, o que está... qual que é o nosso momento agora enquanto empresa? A gente está precisando crescer, a gente está precisando conter custo. Tudo isso ajuda a gente a olhar de uma maneira mais estratégica para o que a gente quer tirar dessas ferramentas, né? E isso chama a gente a ser menos servidor / fazedor.
E isso não é trivial, porque se a gente for ver como que a RH foi evoluindo ao longo do tempo, foi uma área de processo e de controlar recurso. Então é como que se a gente culturalmente fosse orientado a, né, ser o defensor e o guardião do processo e de fazer o controle. Só que na realidade, o que o mercado está chamando é que a gente seja mais customer-centric do que process-centric. Vou dar um exemplo aqui. A gente está rodando o MVP agora de gestão de performance, e tinha as datas ali dos calibrations e tudo, mas a BP da área trouxe, gente, olha, está acontecendo essa virada aqui de negócio nessa área, isso aqui vai acontecer nessa semana, a gente pode mudar essas datas? Claro que pode, porque se eu defender o processo, eu vou manter, e aí eu vou ter uma baixa adesão, uma baixa qualidade, ou as pessoas fazendo porque tem que fazer, porque tem que bater a data num cronograma, mas na realidade o que, que o negócio está demandando? Como que eu boto o cliente no centro ao tomar decisão? E isso não é trivial, isso é difícil pra caramba da gente fazer, porque a gente foi orientado, educado e orquestrado a defender o processo, né? E a gente tem menos controle, mais experimentação, né? Então eu participei até de uma aula super interessante com o pessoal da Endeavor Global, e o professor, que é um cara especialista de data, ele é de dados, ele trouxe essa frase, eu disse, cara, eu vou trazer para cá, porque eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente tem hoje, né? Que a criação de valor de data e AI, ela requer as pessoas certas fazendo e que gerenciar isso, né? Que implementar isso de fato mexe muito mais na cultura da organização. E aí porque a gente geralmente pensa, não, IA é uma demanda técnica, a gente precisa do algoritmo e da tecnologia certa. Na realidade, não, porque quem escolhe o algoritmo, quem opera o algoritmo, quem refina o algoritmo é um humano, e quem decide ou não aplicar uma tecnologia também é uma mudança cultural. E a gente sabe que a gente tem muita gente com muito receio, inclusive, de ser substituído, do que essa tecnologia pode trazer. E aqui o que a gente quer trazer é que isso pode potencializar, mas vai substituir algumas tarefas sem sombra de dúvida, né? E aqui ele trouxe esse ponto assim que eu acho que é interessante, que é a gente olhar de fato qual que é a finalidade desse dado, tá? O que a gente de fato está fazendo com ele, né? Se a gente está olhando. E isso aqui não é uma linha, não é linear, gente. A gente vai ter coisas que são descritivas, a gente vai ter coisas mais evoluídas que são prescritivas, que são preditivas, e às vezes numa mesma organização a gente vai ter várias coisas acontecendo, né? Mas por onde que a gente começa, como que a gente evolui esse uso de BI para passar para um AI, Advanced Analytics, que é quando a gente começa a romper essa fronteira ali da complexidade do impacto real no negócio, né? Eu brinco que é quase como se a gente parasse de olhar a fotografia do passado e começa a olhar o filme para frente, né? Então, é isso aí. Bom, agora eu vou passar para o Rafa, que ele vai entrar aqui um pouquinho em conceito, e aí já vai passar para o case, que eu sei que é o que todo mundo está querendo ver na prática, como que a gente pegou todas essas provocações e implementou aqui. Boa, obrigado, Mari. Você parou de compartilhar, deixa eu começar daqui então. Um minutinho, gente. E pessoal, se tiver alguma dúvida, podem acompanhar no chat, pode deixar aí a perguntinha que a gente passa aí para o Rafael, para a Marília, tá bom? Ou se quiserem Falou. levantar a mão também e abrir o microfone, super convidado. Vocês estão vendo minha tela já, gente? Foi, Sim. né? Funcionou. Sim. Boa. Bom, fique à vontade realmente para fazer perguntas, seja chat ou querendo abrir o microfone, tá? A ideia do case aqui é ajudar vocês em ver um potencial caso de uso, enfim, a gente compartilhar esse aprendizado. Aqui só um pouquinho do que eu comentei lá atrás de spoiler, né? Da diferença, do porquê que usar IA agrega, gente. O cérebro humano e a IA têm formas diferentes de trabalhar, eles são, digamos assim, programados de forma diferente. Enquanto a gente, como humano, a gente tem um cérebro focado em aprender para sobreviver, decidir, sentir, a IA ela vai mais no lado de prever, processar e repetir. Então, enquanto a gente tem uma facilidade muito maior de contextualização, a gente tem uma limitação, por exemplo, maior de retenção. A gente não consegue guardar tudo que a gente aprende.
Ao mesmo tempo, enquanto para a gente aprender alguma coisa depende de motivação, de uma prática, a IA é só você passar o conteúdo. A gente tem uma capacidade limitada de revisão, a IA consegue processar fluxos muito maiores. E o propósito de esquecer, né? O cérebro humano ele não consegue reter tudo. Então a gente vai esquecer algumas coisas que a gente não está usando, que são menos importantes. A IA não esquece. Então ela consegue contextualizar e pegar, às vezes, elementos que a gente perderia na análise manual. Então é por isso que é legal da gente pensar nesse trabalho conjunto. Sem contexto, a IA não traz muito resultado. Mas só com contexto, sem conseguir processar todos os dados, a gente pode perder alguma coisa importante. Por isso que é legal esse trabalho conjunto. Isso foi só uma préviazinha para a gente entrar de fato no case, tá? Qual que é o contexto prático aqui para vocês entenderem o cenário que a gente estava? A gente tinha uma das áreas de negócio aqui da Blip passando por algumas dificuldades em reter talento. A gente via que as pessoas estavam tendo um esforço muito grande no dia a dia, só que os resultados não estavam da forma que esperava. A gente, enfim, queria mais. A gente chegou a olhar a análise de atingimento de metas, performance histórica dos colaboradores, cenário de mercado, informações gerais, demografia do time, só que a gente não estava chegando numa conclusão do porquê que a gente estava perdendo pessoas boas e porquê que o resultado não vinha proporcional ao esforço que a gente estava tendo, né? O que estava acontecendo. E depois de algumas análises que a gente fez, a gente chegou na pergunta clássica, né? As pessoas estão bem? Elas estão dedicadas, estão correndo atrás, mas elas estão se sentindo bem? E aí, o clássico para isso, né? A gente rodava pesquisa de clima aqui dentro, a gente foi ver os resultados da pesquisa de clima dessa área específica. A gente estava rodando perguntas separadas para ver a satisfação com a empresa e com a área por si só, que já está filtrado dessa área específica que a gente estava olhando. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse gráfico não diz muita coisa. A gente consegue ver que no começo, ali em julho, né? Esse é o segundo semestre do ano passado. Em julho, a gente tinha um INPS para os dois casos ali na casa dos 50, caiu um pouco em agosto, melhora em setembro, em outubro cai de vez e não volta a subir. O que isso quer dizer? O que a gente faz? E A gente também, parece... o comportamento dessa área é muito similar ao comportamento da empresa como um todo, né? Então, a princípio, essa área não parece ser um outlier dentro do contexto, né? Aqui, na verdade, é essa área avaliando a própria área e avaliando a empresa. Perfeito. Então, aqui é só o Então, resultado da própria área. Perfeito. isso. Mas a gente vê que, digamos, a insatisfação ou a satisfação anda junto. Então, quando a pessoa está, digamos, demonstrando como insatisfação, ela reclama, digamos assim, dos dois. Quando a coisa melhora, ela elogia os dois de novo. A gente não está tendo essa diferenciação. É isso aqui que mostra bem esse comportamento próximo, tá? E aí, eu disse agora um pouquinho antes no slide, né, a questão da IA e do humano trabalhando junto, que a IA por si só também não resolve. Como que eu queria mostrar isso para vocês? O que a IA acharia desse gráfico? Eu fiz isso daqui só de exercício para a gente conversar. Eu joguei esse gráfico aqui numa IA para ela dizer para a gente o que aconteceu. O que ela diz? O INPS da empresa teve grandes oscilações, começou alto, caiu, subiu, é o que a gente viu. Teve uma queda acentuada e contínua até novembro, melhorou um pouquinho em dezembro, mas foi pouco. Isso sugere uma instabilidade no engajamento ou clima organizacional. Em resumo, a área seguiu a tendência da empresa. A gente viu, né? Eles andam muito juntos, aquilo que eu comentei, mas em um patamar sempre mais baixo. Essa piora de outubro e novembro ainda mais crítica, mas, enfim. O que isso aqui tem de novo do que a gente não viu agora, nesse 1 minuto que eu falei com vocês olhando no gráfico? É a mesma coisa que a gente viu. Não tem nada de novo. Isso aqui foi a IA que fez, tá? Não foi a gente, isso foi a IA. Interpretação geral dela. O gráfico revela um cenário de queda no engajamento, com início de recuperação ali para dezembro. A área consistentemente abaixo da empresa. O que isso pode dizer? A gente pode ter um diagnóstico de problemas internos, ações de escuta ativa com o time, intervenções com liderança, processo ou comunicação. Gente, é a mesma coisa que a gente viu no gráfico. Não agrega nada. A gente simplesmente jogar um dado na IA e pedir para interpretar. A gente sabe interpretar dado. Não é essa a questão. Mas onde que a IA ajuda? Em coisa que a gente não consegue fazer. Então, como eu disse lá atrás, a gente tem uma capacidade de processamento limitado como cérebro humano. A IA consegue processar volume de dado muito maior. Então, aqui começa a gerar valor. Além da nota, a gente começou a querer olhar para o comentário. Porque aí a gente tinha um feeling do porquê que está piorando, o que está acontecendo que as pessoas ficam insatisfeitas. Quando a gente pensa em análise de texto, uma das primeiras coisas que a gente pensa é a nuvem de palavras, né? Aquele gráfico clássico que a gente vê as palavras que mais aparecem. O que a gente fez aqui? No NPS, de forma geral, né, a gente tem aquilo de promotor, neutro e detrator. A gente separou os comentários dos promotores, separou os comentários dos detratores e fez a nuvem de palavras de cada uma.
para ver o que a gente tinha de positivo na empresa, o que a gente tinha de negativo. Vamos lá, de novo, a gente fazendo uma análise aqui junta. De promotor, cultura, bem legal saber isso. Empresa, é positivo, tem blip ali pequeno, também mesma coisa que empresa. Gestão aparece legal. Ainda, essas coisas são palavras que aparecem no meio que não quer dizer muita coisa. Mas, de forma geral, a gente tem ali cultura como positivo, empresa, legal. Vamos ver nos detratores. Empresa é um dos principais negativos também. Trabalho. Bom, trabalho, as pessoas acho que vão reclamar mesmo, né? Trabalho, não quer dizer muita coisa pra gente. A gente tem liderança, legal saber isso, não aparece tanto ali no positivo, então é alguma coisa diferente. Mas que ação que a gente toma aqui dentro? A gente, assim, de forma geral, vendo a diferença, a gente tem cultura como positivo, liderança como negativo, ok, mas eu acho que é superficial para explicar essa queda ao longo do ano. Então, a gente foi tentando evoluir ainda sem IA, tá? Tentando fazer novas interpretações. Qual que foi o passo seguinte? A gente usou o conceito de bigrama. O que é o bigrama? Em vez de a gente olhar a nuvem de palavra, que a palavra por si só é conjunto de palavras que andam juntas. Aqui a gente olhou especificamente para os detratores, que a gente queria saber quem estava mais insatisfeito, né? Quais que eram os problemas. Aqui começa a aparecer umas coisinhas um pouco mais legais já para a gente dar zoom in. A gente vê o principal motivo de detrator, trabalho remoto. A gente tem algumas coisas ali no meio que a gente chama de lixo, né? Que é quantas outras, além disso, mas enfim. A gente tem também, legal, sobrecarga de trabalho e falta de reconhecimento. Acho que são os três que a gente pega melhor. Só que, vamos lá, assim, faz sentido numa empresa que tem modelo de trabalho remoto hoje, a principal reclamação das pessoas ser trabalhando de casa? É estranho. Eu estou olhando para o lado que eu vejo vocês na outra tela, tá? Por isso que de vez em quando eu olho para o lado. É um pouco estranho a gente pensar que o modelo de trabalho remoto é a principal reclamação das pessoas. Isso não é muito comum de acontecer. Em geral, geralmente as pessoas gostam. Ou se não ligam tanto, não é o principal motivo de reclamação. Qual que é o contexto aqui que aí entra a nossa interpretação junto? Rolou um momento de insegurança com várias empresas voltando ao presencial de se acabaria com o modelo de trabalho remoto. Quando a gente parou para olhar todos os comentários, não tinha uma insatisfação com o modelo, tinha um receio do fim desse modelo na empresa. Então, imagina se a gente simplesmente sobe esse gráfico para um board, para uma apresentação e compartilha. Gente, aqui, ó, problema da empresa é trabalho remoto, coloca todo mundo para presencial. Como que está nosso gráfico de clima? A gente ia fazer uma interpretação totalmente errada. Então, foi legal para a gente já ter uma noção de onde estava o problema, mas a gente não podia reportar isso daqui simplesmente de, gente, mapeamos o problema é esse. Isso aqui não ajuda. Então, para onde que a gente foi? A gente precisa interpretar os comentários. Daí que veio a ideia de vamos usar IA. E por que usar IA, gente? A Blip, ano passado, se a gente for olhar 6 meses, a gente tinha uma média de uns 1.400 colaboradores por mês. Olhar isso por 6 meses, está mais de 8.000 comentários. Não dá para a gente interpretar mais de 8.000 comentários e dizer essa pessoa está satisfeita com isso, essa pessoa está insatisfeita com aquilo. No mesmo comentário, a pessoa pode estar satisfeita com um tema e insatisfeita com o outro. A gente não ia ter braço para fazer isso e, mesmo tendo braço, a resposta não sairia a tempo do que a gente precisava. Aqui a gente começou a usar a IA para fazer a sentimentalização. Então, o que é isso? É interpretar o comentário. É ver se ela falou de liderança, se é positivo ou negativo. Qual que é o problema daquela nuvem de palavras lá na frente? Lembra que a empresa apareceu no comentário bom e no comentário ruim? Eu vou até voltar aqui o gráfico. Ó, a empresa aparece nos dois. Mas por quê? Porque a gente está fazendo separação só pela nota. A pessoa que deu nota 10 no NPS pode estar elogiando a cultura, mas pode estar reclamando da empresa. Aqui a empresa não apareceria reclamação, porque a gente só pega se a palavra apareceu no comentário. Com a sentimentalização, a gente consegue ver dentro de um comentário se ela apareceu de forma positiva ou negativa. E onde a gente conseguiu chegar? Nesse gráfico daqui. O que ele mostra? O tamanho da barrinha é quantas vezes a gente teve algum comentário sobre esse tema. Se ela é verde, é um comentário positivo, se é vermelho, é negativo. Primeira coisa legal da gente ver, poucos são os temas que têm um sentimento só. Tem gente que está satisfeita com o tema, gente satisfeita, isso é normal. Então, ambiente é o principal tema ali no nosso promotor, mas tem gente que está reclamando. Liderança é muito positivo, mas tem gente reclamando. Agora, lembra que na nuvem de palavra apareceu liderança como um dos principais negativos? É porque a palavra é comum de ser usada. Mas aqui a IA consegue interpretar sinônimos e jogar isso no contexto. Então a gente viu que liderança é mais positivo que negativo na interpretação. Mas tem as pessoas que estão sim reclamando. E a gente começa a, de fato, ver algumas coisas aqui destacando mais. Carreira, reconhecimento, mudança. Então a gente consegue ter um feeling um pouco melhor de onde está o problema.
E qual que foi o zoom in que aí pra gente começou a mostrar realmente resultado? Quando a gente separou, em vez de pegar todos os comentários juntos e fazer por mês. A gente consegue ver pela evolução do gráfico de sentimentalização onde o clima da empresa está piorando, onde está o sentimento das pessoas. O que é importante a gente ver aqui? Quando a pessoa está insatisfeita com alguma coisa, ela fica insatisfeita com vários temas. Não é que tudo piorou, mas a insatisfação com um tema gera, digamos assim, mais revolta sobre várias coisas. E a gente começa a perceber alguns efeitos no próprio comentário sobre o clima. Eu vou avançar logo o slide, porque aqui é legal que eu coloco junto o gráfico ali da nota. A primeira queda nossa de nota é ali em agosto, né? Ela está mais alta em julho, ela cai em agosto. Em agosto, a gente tem ali metas, vendas, reconhecimento aparecendo um pouquinho como negativo. Mas tu dando uma olhada geral no gráfico, sem saber que esse gráfico ia piorar, ele é majoritariamente verde. As pessoas estão satisfeitas. A gente não tem, digamos, um grande problema. É normal as pessoas estarem satisfeitas com alguma coisa, né, gente? Então, assim, normal. Mas olha, julho, agosto e setembro, como diminui o tamanho das barrinhas. As pessoas começaram a parar de reclamar. Elas começaram a parar de responder. Isso é um sinal. A pessoa não estar falando é ruim pra gente. Então, não é que setembro o clima melhorou. Simplesmente as pessoas, digamos assim, a nossa leitura, elas desistiram um pouco de falar ali. E no final do ano elas voltam a falar. Mas não é que melhorou, a gente teve pouco comentário, a gente teve pouca resposta. E Ou ali em talvez, novembro, trazendo até um ponto falar, que a Ana trouxe, porventura, ali agosto, entre meados de julho e agosto, foi um momento que vocês possivelmente estavam vivendo ali uma review de meio de ano. Então, o processo, ele gera tumulto, né? Ele gera uma reflexão coletiva. E aí tá coisas como metas, como performance, seja de vendas, etc. São assuntos que vão estar em voga, seja pro positivo ou pro negativo, né? Às vezes a empresa está vivendo aquele momento, então é comum que tenha aqueles comentários, né? exatamente, foi exatamente a leitura que a gente teve aqui. Foi o momento que a gente fez esse review do primeiro semestre e a gente foi atrás de, enfim, correr atrás das nossas metas, ver o que a gente tinha que fazer para conseguir atingir os resultados e a cobrança foi maior ali. Esse tema entrou mais em discussão. Então, o que aparece depois ali para novembro, né, que é onde realmente o gráfico, você bate o olho, você já vê que o gráfico está muito vermelho. Começam a vários outros temas aparecerem. Lembra que o ambiente estava sempre verdinho? Olha o ambiente aparecendo vermelho. Só que aí vai muito no que eu comentei. Quando você está reclamando de alguma coisa, tudo está insatisfeito, né? Mas os principais pontos: carreira, mudança, reconhecimento, pressão, processo. Até a palavra que você comentou, Laura. A gente está no processo de revisão ali das metas, do atingimento. A meta apareceu em agosto, a pressão apareceu em novembro. É final do ano. Tem que atingir os resultados. Agora, eu estou com pressão para atingir os resultados. Se eu não tive um aumento, a minha carreira está ruim, meu salário está ruim, eu estou sem reconhecimento. Então, quando você olha essa evolução daqui, ela diz muito mais para a gente, sem precisar da IA interpretar o gráfico. Ela gerou o gráfico para a gente, mas a gente interpretando, ela já gera muito mais coisa que a IA interpretando aquele gráfico ali das notinhas que a gente olhou. Então, como eu comentei, conseguir juntar esses dois lados. O que o nosso lado tem de contexto, de inteligência, de sentimento, e o que é ir atrás do dado para a gente juntar essas coisas. Então, aqui foi o que potencializou muito a gente. A gente conseguiu ver que antes de uma queda da nota em si, a gente consegue ver esse comportamento pelos comentários. Nesse caso aqui, a redução dos comentários. E apareceu um tema ali específico de metas que nunca tinha aparecido antes. E depois, quando realmente a situação fica bem pior, as pessoas voltam a falar bastante e a gente consegue mapear certo onde que estão os problemas. E ainda assim, onde estão os problemas, não é que todo mundo reclama. A gente vê em novembro que carreira tem bastante gente que está insatisfeita, mas tem gente satisfeita. Se for ver ali, bater no olho rápido, 2/3 insatisfeito, 1/3 satisfeito. Então, a liderança, que era sempre positivo no começo, aqui aparece bastante negativo. Liderança tem a ver também com o processo de reconhecimento. Então, as coisas andam muito juntas, né? E, bom, dando sequência, o que a gente tem de vantagem aqui com a sentimentalização, né? Eu já trouxe até alguns pontos ali no slide anterior. Antes da gente ver a insatisfação aparecendo na nota, a gente viu que ela começa a dar indícios nos comentários. A gente consegue entender o gatilho que gerou a mudança no sentimento no time, que é o que a Laura trouxe muito bem ali, da meta aparecendo, do processo e depois da insatisfação do reconhecimento e tudo mais. Então, a gente vê o gatilho do que mudou. A gente consegue ter uma análise mais aprofundada do problema de seus desdobramentos. E uma coisa legal de fazer também, a gente vê que um assunto ele pode ser visto de forma positiva e negativa. E a gente consegue pedir nos zoom-ins específicos entender isso.
Então, reconhecimento, que é um dos temas que mais reclamaram, a gente deu um zoom in de o que quem está feliz com o reconhecimento está falando bem e quem está insatisfeito está falando mal. A gente viu que a gente tinha positivo o reconhecimento entre colegas, oportunidade de desenvolvimento e visibilidade, valorização do trabalho em equipe, reconhecimento informal e cultura colaborativa. Mas o que as pessoas estavam reclamando? Reconhecimento financeiro, plano de carreira, reconhecimento insuficiente pelo trabalho, progressão e promoção. Então, o reconhecimento era mais no sentido financeiro, de reconhecimento de fato financeiro, promoção. E a reconhecimento entre colegas, visibilidade, isso acontecia. Então, não é que as pessoas não são reconhecidas pelo trabalho. A reclamação é reconhecimento financeiro, por conta do aperto ali das metas. Então, aqui a gente consegue ver onde que a gente está acertando, onde que a gente está errando. Porque se a gente estivesse errando que nem o reconhecimento entre colegas acontecia, também é um outro problema. Então, esse a gente não tem. A gente tem um problema aqui do financeiro para fazer. Algumas lições aprendidas. E aqui eu trouxe para ser bem prático mesmo, sabe? Para a gente poder trocar bem e vocês poderem aprender com alguns erros ou questões que a gente ficou no meio do caminho e já poder ser mais assertivo. Uma das principais coisas que a gente viu, a dicotomia entre a especificidade e a confiabilidade. Como assim? É o tamanho, para quem já estudou estatística, né? A questão da segmentação da amostra e a representatividade dessa amostra. Quando você faz uma análise, para você conseguir ter uma assertividade alta, você precisa ter um número muito grande de pessoas. Só que você perde um pouco da especificidade nesse sentido. Como assim? Se eu fizesse essa análise de clima para a empresa inteira, concorda que o RH está diferente do time de vendas, que está diferente de produto, que está diferente de marketing? Os contextos são diferentes, a empresa é muito grande, são 1.400 colaboradores. Quando você começa a pegar nichos específicos para fazer essa análise, você tem um contexto de aqui eu tive uma mudança de officer no meio do ano, pode gerar uma insatisfação. Aqui teve uma cobrança maior de vendas. Você tem esses contextos para entender os comentários. Mas, ao mesmo tempo, se você vai muito no micro de eu quero ver uma coordenação, talvez eu vá ter 2 comentários daquela coordenação. Eu não posso assumir que isso daí é verdade para todo mundo. Pode ser de 5 pessoas, 2 que falaram. Então, qual que é, digamos, uma lupa, qual que é o tamanho certo de zoom in e zoom out que a gente olha para a gente conseguir ter a amostra que traga uma confiabilidade, mas que ainda assim a gente consiga ter uma especificidade para trazer esses contextos de esse time deve essa mudança. Por isso que aconteceu. Para a gente funcionou muito legal diretoria pelo tamanho da empresa. Tem empresa que pequena talvez vai ser a empresa inteira. Tem empresa que vai ser grande, vai poder fazer por gerência, por coordenação. Então, para esse nosso caso, diretoria funcionou. Mas isso é uma das questões que tem que testar, tá? É legal pensar nisso quando começar a análise. Isso que a Má trouxe bem no início, ou no finalzinho da fala dela, que é sobre teste rápido, né? Sobre você não necessariamente assumir que uma decisão ou uma análise de dados vai ser aplicável, né, para todas as tuas respostas, para todas as suas áreas. É o quanto a tentativa e erro, a microexperimentação, ela é importantíssima nesse cenário, né, que você está iterando ali com os dados. Isso, totalmente. Outra lição aprendida legal aqui. Essa análise de instrumentalização, a gente tentou fazer ela também induzindo alguns temas para IA. Então, passando assim, tenta classificar para a gente sobre reconhecimento, sobre valores, enfim, a gente passou alguns temas para ela classificar. A gente viu que, e aí é muito importante, tá? Testar os resultados da IA, não assumir tudo como verdade. A gente pegando o que ela avaliava e a gente analisando alguns exemplos de comentários, a gente viu que ela tinha uma tendência maior de forçar um enquadramento quando a gente passava os temas antes. Então, se eu listar que eu quero que ela classifique nesses temas, mesmo que não tenha muito a ver, ela tenta, digamos, forçar a barra um pouquinho, sabe? Tudo isso com prompt você pode ir refinando, mas a gente gostou muito da ideia de deixa ela interpretar tudo e depois passa de novo o código lá dentro para ela resumir essa interpretação. Porque liderança, líder, gestor é a mesma coisa. Então ela mesma resumia. Mas eu não passei que eu quero que ela avalie o líder. Eu deixei ela interpretar, depois pedi para ela agrupar aquela interpretação dela. Isso para a gente viu, testando a assertividade dela, que ela forçava menos, digamos assim, sabe? O enquadramento. Então, aqui são algumas lições aprendidas. Para a gente foi legal deixar a IA solta para interpretar e depois agrupar, ao invés de induzir o tema, e reforçar que é muito importante a gente olhar o retorno dela. A gente fazia testes pegando samples de comentário, né? 10 comentários. A gente classificava se a IA acertou ou não, e se ela errou, errou o quê? Errou porque deixou de classificar, errou porque classificou errado. E essa resposta ia retreinando o modelo para fazer mais. Então, a gente chegou numa taxa aqui no final de mais de 95% de assertividade. E o erro que a gente teve, que foi esses menos de 5%, não foi erro dela classificar errado, foi ela deixar de entender. E aí, nesse nosso teste, por exemplo, aqui a gente chama os colaboradores de blippers,
Cara, a IA não entende o que é um blipper. Então, às vezes, ela não conseguia entender que ela estava falando de uma colaboração entre as pessoas. Então, era mais deixar de agrupar uma coisa do que agrupar errado. A gente não pegou casos depois desse refinamento de agrupar errado. Mas, às vezes, termos específicos que a gente usa, a IA não sabia muito bem para onde colocar. Só que para uma amostra, de novo, de 1.400, perder 5% não vai afetar o que está positivo e o que está negativo. Funcionou. Só que a gente está evoluindo cada vez mais para pegar isso. Agora a gente está passando as nossas palavras, os nossos contextos, tudo isso vai treinando melhor, né? Aqui é o exemplo prático de como a gente coloca os recursos no seu papel correto, né? O que recursos humanos fazem de melhor, que é a interpretação, que é a designação correta das variáveis, etc., e o que o recurso artificial faz de melhor. Se a gente pede para o recurso artificial interpretar ou trazer um enquadramento específico, ele vai forçar. E Uhum. essa forçada não necessariamente traz o insumo necessário, o contexto da empresa, né? Do que você está vivendo. Exatamente. Exatamente. A gente tem oportunidade aqui na Blip, né, de ter time de IA muito forte, porque é o core da empresa, então a gente troca muito com eles. Uma frase que eles já comentaram que fica na minha cabeça é: você está com um modelo, você testou, esse modelo teu 100% de assertividade, assume que teu modelo está 100% errado, porque não existe 100% de assertividade com IA. Aí a processa e faz uma, como eu disse lá no começo, né, meio que uma predição, uma interpretação para levar. Isso está suscetível ao erro. Eu peguei alguns exemplos de comentário, quando a gente estava apresentando esse resultado aqui até interno, e pedi para as pessoas: gente, isso aqui para vocês é bom ou ruim? A gente não sabe dizer. Às vezes o texto está tão resumido que tu não sabe dizer se está bom ou ruim. Então tinha comentário que a pessoa colocava assim: empresa. Isso é bom ou ruim, gente? Então, assim, não dá para interpretar. Então a IA também erra. Então, se ela te diz que ela soube 100%, gente, isso é impossível. Algum caso a gente também não consegue. Então é legal ter até essa análise, sabe? Se está 100% certo, fica de olho. Esses dias eu estava num treinamento sobre algumas IAs novas, a gente estava fazendo análise de dados com IA. Só que ela gera um código por trás do que ela analisou. Eu fui ver o código. Ela tirou alguns valores altos, porque ela achou que estava errado. A análise estava errada. Tipo, você tem que conferir essas coisas. Se eu não interpretasse, eu falei: deixa eu ver o que ela fez. Muito legal o dashboard que ela criou, mas deixa eu ver o que ela fez. Ela tirou valores altos achando que era errado. Era dado fictício de venda, mas enfim, ela me gerou o dado errado. Eu tive que ir lá: não ignore os valores altos. Ela: ok, vou colocar todos os valores. Aí deu certo. Então é muito importante conferir esse resultado, né? Aqui eu ia falar um pouquinho para vocês só da arquitetura que a gente usou, não é muita regra, mas só para mostrar para vocês como que funciona, né? A gente está muito acostumado hoje com o ChatGPT, eu botei ele aqui, mas na verdade se é IA, a gente usou inclusive um server interno nosso de IA, mas eu coloquei ele porque ele é mais famoso. A gente está muito acostumado a usar ele via prompt, que é via conversa, né? A gente ficar escrevendo, ele respondendo, a gente intera de novo. Só que a licença disso é cara, isso não é escalável. Eu teria que pegar todos os comentários, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele me retornar, eu quero testar alguma coisa, mandar de novo. E isso é caro de fazer. O GPT, ele funciona como vários sistemas, tu consegue conectar ele via API e você paga pelo processamento. Então, como que a gente montou a arquitetura aqui? A gente tem um lake com nossos dados de RH, a gente puxa os dados dos sistemas para esse lake. A partir desse lake, via API, ele se conecta com o GPT e volta, e aí a gente passa essas conexões de ida e volta, não é em tempo real, igual a mensagem, mas vai por ali. E esse dado processado que a gente recebe ele de volta como se fosse uma tabela interpretada, a gente usa no Power BI, no Sheets, às vezes até dentro do Data Lake. Esses gráficos a gente fez dentro do Data Lake. Mas é uma conexão via API ali dentro, não é via a interface que a gente está acostumada. E por que vale a pena fazer isso? Além de ser bem escalável, de tu poder ir refinando, o custo. Para vocês entenderem, aqui a gente usou o GPT-4o Mini, que dá super conta para esse tipo de processamento, tá? Eles cobram você por token que eles leem e token que recebe. O que é um token? Resumindo muito rápido, mais ou menos 100 tokens são 75 palavras, tá? É mais ou menos isso. Mas tem sites da OpenAI que você coloca um texto e ele te diz quantos tokens tem. Mas para um cenário geral, para a gente entender, é isso. Um token é mais ou menos 3/4 de uma palavra, então 100 tokens, 75 palavras. O custo é de 15 cents de dólar para 1 milhão de tokens que você lê. Então, você passou um texto para ela, 1 milhão de 750 mil palavras, digamos assim, custa 15 centavos de dólar. E para ela devolver, que é essa tabela que a gente recebe de volta, a gente não recebe um texto, a gente recebe um formato de tabela. É 60 centavos de dólar por 1 milhão de token.
Só a nível de estimativa de custo, para vocês terem ideia. Eu estava pesquisando algum livro que tivesse isso tudo de palavra para vocês entenderem. O mais próximo é a Bíblia. Custa 15 centavos de dólar para ir a ler e interpretar a Bíblia. Tá? É esse o nível do quanto fica barato pensando num processo de interpretar comentário de uma pesquisa de clima. Você tem um núcleo restrito, não é uma empresa fazendo para o cliente final, é dentro da empresa, você sabe quantos comentários vão ser. Isso sai muito barato. Tá? Quando eu comecei a calcular isso para a gente pegar o budget, eu fui conversar com o gerente e falei, olha, eu acho que a gente precisa de uns R$ 2 para fazer isso. Assim, fora o custo de data lake que a gente já tinha, os sistemas que a gente já paga, essas coisas, o extra para usar IA ia dar uns R$ 2. É muito barato fazer nesse formato, tá? E aí, aqui só para fechar, algumas outras iniciativas que a gente está fazendo. Em breve pode virar outros papos para a gente trocar aqui também, quando a gente tiver mais lição aprendida. Mas a gente está implementando o atendimento inteligente dos próprios funcionários. A gente sabe que, como RH, a gente gasta muito tempo tirando dúvida. Posso tirar férias assim? Eu posso adiantar meu 13º? Enfim, a gente está fazendo esse bot aqui dentro também. A gente, como a Mari comentou, a gente está num processo de fazer avaliação de performance. A gente está usando IA para redução de viés. Então, a gente está conseguindo ver pela avaliação que a pessoa deu, mais o comentário, se está embasado ou não. E tanto sugerir para a pessoa embasar mais o comentário, mas se ela não quiser, isso salvar para a gente, para na hora do comitê, saber, olha só, não faz sentido a nota que ela deu pelo comentário. Então, na hora do comitê de calibração, vale dar uma olhada aqui nessa pessoa. Então, está ajudando nessa redução de viés. A gente está usando para construção de sistema interno. A gente tem um time aqui robusto de dados aqui, que tem dev também, então a gente está começando a construir alguns sistemas nossos, com a nossa cara, do jeito que a gente quer, e usando IA para ajudar nessa construção mesmo, fazendo inclusive código de front-end e tudo mais. E a gente também está fazendo agora, implementando, ainda não nos dados de RH, mas para os dados, para facilitar o consumo interno aqui da empresa, colocar esses dados de negócio via fluxo conversacional. A ideia é a gente evoluir isso para o dado de RH também. E o que seria no dado de RH para ficar fácil entender? É o líder, em vez de precisar entrar lá no nosso bot, como está o attrition do meu time no último mês? O bot responder, o attrition do teu time caiu no último mês, foi de 5% para 4%, por exemplo. Quantas contratações eu tive, quantas pessoas vão entrar no próximo mês? Ele não precisar ficar consumindo dashboard ou tabela. Ele, na conversa, poder tirar uma dúvida rápida. Então, também é uma coisa que a gente está fazendo com o IA. A IA não interpretar texto, ela interpretar nossas tabelas de dados, a gente ter a regra de como se calcula aqueles indicadores, e numa conversa você poder perguntar e ela responder. Isso já está rolando para alguns dados aqui da empresa, ainda não para RH, mas a gente vai chegar lá também. Então, enfim, próximos passos nossos. Acho que era isso, gente, que eu tinha para falar. Não sei se alguém perguntou alguma coisa, não consegui ver, mas acho que é deixar aberto para dúvida, e se a Mari e a Laura quiserem complementar também, tá Sim. bom? O Júlio trouxe aqui uma pergunta sobre se, porventura, durante toda essa análise de NPS, vocês chegaram a refletir sobre a frequência de apuração da pesquisa. Ao invés dela ser mensal, né, ter uma redução dessa frequência para semestral ou trimestral. Vocês chegaram a fazer algum tipo de análise com relação a isso? Ou refletir sobre isso? Sim, bastante. A nossa pesquisa, inclusive, ela era muito curta, era basicamente nota e comentário. E a gente viu que pelos comentários, já que as pessoas colocavam, a gente conseguia dar zoom em alguns problemas. Só que às vezes as pessoas não falavam de tudo que a gente queria conseguir mensurar. Então hoje a gente, inclusive, diminuiu a frequência colocando uma pesquisa mais completa, tá? Só que a gente perde um pouquinho o tracking desse detalhamento de quanto foi caindo e quanto foi subindo, porque ficou mais espaçado. Então a gente já tem conversado para, será que vale a pena um misto dos dois? Uma curta com uma frequência grande, mas uma mais completa, mais espaçada? Porque também não adianta você medir sempre, se não dá tempo do seu plano de ação gerar o resultado. A gente tem que conseguir ter as ações em relação à pesquisa e medir o resultado. Então, enfim, a gente está experimentando, mas a gente sim conversou sobre isso. É legal pela frequência pequena você conseguir ver os movimentos, só que às vezes as pessoas ficam um pouco insatisfeitas no sentido de, mês passado eu reclamei disso, ninguém fez nada sobre. E às vezes a gente está fazendo, só que não deu tempo de comunicar. As coisas às vezes demoram. Então, rolou sim essa reflexão. Hoje a gente está com uma frequência menor, com pesquisas mais completas, que está dando bastante insumo legal. Só que já pensando vamos manter talvez uma rapidinha com uma frequência grande e uma maior com frequência devagar. A gente está conversando nesse sentido. Vai muito do momento da empresa também, né? Exato. E assim, dentro desse case que vocês mostraram, a gente consegue ver algumas representações muito práticas do que a gente fala aqui
só uma tecnologia não resolve, ou como a IA pode nos ajudar, né, em termos de eficiência, custo, etc. O Rafa trouxe ali para a gente que se a gente fosse fazer essa interpretação de 8.000 comentários de maneira humana, a gente ia precisar de X pessoas para fazer isso num espaço de tempo considerável. Então, a gente teria ia inflar o nosso quadro de pessoas por um curto período de tempo, minimamente, para fazer essas análises, ou contratar externo, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Custo, atividades extremamente transacionais, né? Outro, tecnologia. Então vamos lá. Ao invés da gente fazer, nem sei, eu tô partindo do pressuposto, tá? Ao invés de fazer o NPS de forma caseira, in-house, eu vou contratar uma nova ferramenta que tem no mercado, que tem um custo de operação, de setup mensal X, porque essa plataforma vai me trazer um dash, vai me trazer, sei lá, um gráfico aqui, um gráfico ali, que não necessariamente vai trazer as respostas ou todo esse aprendizado, toda essa tese construída proprietária, né? Então, de novo, mais um custo, mais uma estratégia de trazer uma tecnologia para resolver um problema, né? Uhum. Então, acho que empacota bem todas essas questões e nos traz o reflexo sobre essa função, essa área, ou até mesmo esse mindset de People Analytics, que é o que acaba que a gente recebe muito essa dúvida, né? Mas o que necessariamente é People Analytics? Eu ter uma pessoa da área que consegue minerar dados e gerar insights? É eu ter uma área para a empresa toda que só avalia, por exemplo, um CSC, que só avalia dados de RH para a empresa toda e só envia dashboards, ou eu tenho uma área de data visualization que entrega dashboards. Isso é People Analytics. Por isso que aqui a gente na Curu, né, com a nossa imersão de RH estratégico, People Analytics and AI, a gente vem trazer um pouquinho mais sobre o que é essa profissão, sobre o que é o dia a dia, quais são os fundamentos, qual é a mentalidade de resolução de problemas. A gente vai trazer mais um case da Blip, vai trazer outros cases também para discutir, cases já divulgados, né, estudados de mercado, mas também cases de empresas brasileiras, para que a gente efetivamente, mais do que forme profissionais em People Analytics, mas forme a mentalidade de People Analytics. Porque eu não sei como é que foi a história interna, se o Rafa pensou, vou analisar pesquisa de clima, ou agora, vou analisar avaliação de desempenho, ou se foi a Marília, ou se foi outras pessoas, né, da diretoria de gente que trouxeram a questão de negócio, trouxeram o desafio e, dentro das puxadas, a questão de turnover de talento se conectou com a NPS e aí vocês criaram a tese como um todo. Má, quer comentar? É que eu queria trazer um comentário com base no que o Rafa falou e o que o pessoal está comentando aqui. A gente vem falando muito sobre substituir. A gente não vai substituir pessoas, a gente vai substituir trabalhos. Então, se hoje uma IA consegue que um vendedor faça o trabalho de 10, não tá. A minha pergunta é: será que eu preciso de um vendedor que faz o trabalho de 10? Ou o que seria o resultado da minha empresa se eu tiver 10 fazendo o trabalho de 10? Isso amplifica, né? Isso amplia. E aí, quando a gente traz essas questões que o Rafa trouxe, assim, os caminhos são inimagináveis. Ele já falou, a gente tem testando muita coisa. Eu fui ontem, terça-feira, num evento de remuneração, o pessoal estava falando de usar IA para o algoritmo já endereçar para os gestores recomendações de onde alocar investimento de folha com base em N análises ali do segmento do negócio. O que vai dizer onde que realmente a gente vai gerar impacto? O contexto do negócio. Então, e eu vejo que às vezes a gente pode se perder de achar assim, caramba, vai ser super legal fazer essa iniciativa aqui, tá bom, mas ela gera business outcome, porque se ela não gerar, será que eu não devo experimentar outras frentes, né? E acho que foi isso aqui que a gente quis trazer, no fim a gente usar essas experimentações e esse modelo para coisas que trazem resultado para o nosso negócio, porque o potencial é gigantesco. Agora, onde é que a gente de fato vai empregar isso? E, Rafa, tinha uma pergunta aqui também falando sobre eliminação de viés de performance. Acho que é legal você também comentar além disso.
contrário, você, né, como a dona ali de treinamento e desenvolvimento, né, etc., quando a gente observa, por exemplo, dentro da metodologia da taxonomia de Bloom, né, os níveis de aplicação e de entendimento sobre um problema, a IA, ela se aplica, ela tem características de aplicação muito potencializadas na base da pirâmide, que é aquela parte mais de memorizar, de compreender, até a forma de aplicar, criar, né, modelos de aplicação básicos, mas o topo da pirâmide, né, o topo ali da taxonomia de Bloom, que é você efetivamente criar, você efetivamente avaliar determinados comportamentos, determinadas teses, né, como vocês criaram, isso nada melhor do que um recurso humano, do que uma pessoa que tem todo o contexto, todo o sentimento, toda a base histórica, que você não consegue muitas vezes nem traduzir em prompt. Diga lá, Rafa. Bom, algumas coisinhas só. Você comentou até daquilo de inflar o time para processar os comentários. Vou só até provocar mais em cima disso. A gente vai contratar 10 pessoas para fazerem isso. As 10 vão interpretar da mesma forma? A IA interpreta com a mesma régua. A gente não tem uma diferença do viés humano de pessoas diferentes fazendo interpretações diferentes ali dentro. Então, é uma das coisas positivas também nesse cenário, né? O que vocês comentaram aí do case, a Mari comentou muito bem, a gente conversa muito isso, e a Mari também está com o time de PPs, e a gente está num caminho muito legal nesse sentido de entender o que o negócio precisa, e a gente atender isso. E eu estava até fazendo uma provocação, qualquer dia acho que eu vou escrever algum artigozinho sobre isso, mas tem um conceito sobre o Golden Circle que todo mundo conhece já, né, do Simon Sinek, de começar pelo porquê e não pelo quê. É muito comum, como a gente faz coisa muito legal, muito diferente, a gente ficar focado no quê? Tipo, vou usar IA. Cara, para quê? Usar IA é aquela provocação que eu disse no começo da apresentação. Para interpretar um gráfico subindo e descendo, a gente fez. Não precisa. Tem que entender a demanda e ver se a tecnologia atende. Tu chega no que depois, mas primeiro você tem que pensar no porquê que você está fazendo aquilo. Porque senão a gente cai no vamos fazer um monte de coisa legal, um monte de dash, um monte de IA e não gera valor. Então, essa provocação de o que precisa resolver. Depois a gente vê se é com IA ou com outra tecnologia. Às vezes a gente precisa ser IA. E sobre a questão do viés que vocês comentaram, como que a gente está usando, tá? A gente está testando nesse momento a parte de valores. Então, a gente tem quais são os valores da empresa, quais que são a descrição desses valores, a gente tem uma lista de comportamentos esperados positivos e negativos de cada valores, e a gente montou um trabalho também de palavras de reforço que tem a ver com esses valores. Tudo isso serviu para treinar a IA, para a gente conseguir que ela meça, dentro da régua que a gente tem de classificação, se a nota que a pessoa deu tem a ver com o comentário. Então, por exemplo, ela deu uma nota de acima do esperado e o comentário foi: às vezes ela acha dessa forma, às vezes não é alguém acima do esperado. Exemplo bobo, tá? O às vezes é talvez dentro, é talvez em desenvolvimento. Então, a gente está treinando com valores que a gente tem já bastante documentação de palavras, de tudo, para treinar ela, e ela sugerir essa classificação. Nosso sonho até de evolução, que a gente conversou e poderia ser muito legal, é chegar no momento que a gente está tão seguro com essa classificação que a pessoa nem diz a nota, ela só escreve os exemplos que ela tem. E a gente usa a mesma régua da IA igual para o clima, para a IA conseguir nivelar todo mundo e não ter um viés de esse líder ou esse par é mais bonzinho, por mais que seja alguns exemplos esporádicos, ele colocou um acima. Não, a gente teria a mesma régua. Então é mais Deixa nesse eu sentido trazer, que a gente está testando. deixa eu trazer um case Coru também aqui, Rafa, exatamente em cima dessa metodologia. Dentro do nosso portfólio de produtos, um produto que é um queridinho, né, que a gente vende tanto na jornada quanto isoladamente, é o nosso assessment de liderança. Basicamente, a gente criou, fez uma análise, né, investigativa de habilidades, liderança, com um olhar assim, mundo, com um olhar literatura, etc. Dessas 15 ou 18 habilidades de liderança que a gente listou, a gente criou rubricas que avaliam o grau de maturidade que essa liderança está, né? E a gente, a partir do RAG, né, exatamente esse modelo de LLM que o Rafa trouxe, em que a gente alimenta a IA apenas com contextos estanque, né, não deixa essa IA se comunicar com o mundo, se comunicar com outras fontes, ela é uma API aqui do negócio. A gente treinou esta IA, são, na verdade, 5 agentes que interpretam respostas a um assessment aberto e discursivo, em que a pessoa apenas relata cases vividos por ela
E esses 5 agentes artificiais avaliam essa resposta e classificam, dão uma nota e um diagnóstico, né? Uma evidência de por que que esse agente trouxe aquela nota. E esse resultado, né? O contexto desse produto é você ter um diagnóstico dentre essas 18 habilidades de liderança com relação à nota e evidências baseadas nos seus quotes, naquilo que você trouxe como casos vividos por você. Então, você não necessariamente sabe o que que você está sendo avaliado, qual habilidade, qual contexto. Não, apenas conte-me o seu último desafio em solucionar um problema complexo, onde você não tinha base histórica, etc. E você apenas conta uma história que é muito mais interessante, muito mais digestivo para uma pessoa, né? Deixa eu ver, temos mais uma Bom, pergunta aqui, Rafa. Ah, você já respondeu, perfeito. respondi no chat. Muca, podemos encerrar aqui? Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum ponto? Ficou nítido para vocês o case da Blip, um pouco sobre People Analytics e o quanto isso está só no começo, o quanto é importante a gente estar sempre consumindo coisas relevantes, consumindo conteúdos, consumindo experiências como essa? Maravilha. Foi um prazer, um prazer, Rafa. Muca, com você aí. Quer encerrar? Boa. Pessoal, então muito obrigado a todos que permaneceram até o final aqui também. A live ela foi gravada, então eu libero para vocês na comunidade na próxima semana. Então, para quem não pôde assistir, pode acompanhar esse conteúdo que foi riquíssimo. Obrigado, Marília, novamente. Obrigado, Rafael, por terem aí aceitado o convite. Com certeza eu vou procurar vocês para uma próxima aí, para a gente aprofundar em outros temas. Lau, muito obrigado. E, pessoal, não esqueça ainda do NPS, para a gente garantir aí qualidade dos nossos conteúdos, nas nossas lives, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima live da Papo de Gente e a live da Coro. Tchau, tchau, pessoal. Muito Valeu. obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia aí.